Deu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto aqui da Mesquita do Jardim Botânico, em Curitiba, no Centro Islâmico do Paraná, nesta aula semanal, onde nós comentamos o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que são dos 40 hadith. Tem um livrinho chamado Os 40 Hadith aqui, né? Esse livrinho. E vamos falar hoje do hadith número 9, que é uma regra para a religião e uma regra para a pessoa compreender, aprender e praticar a religião. Esse hadith é narrado por Abu Huraira, como está aqui na tradução. Abu Huraira, como nós sabemos, é o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é o companheiro do profeta Muhammad que mais transmitiu, que mais narrou o hadith. Contou que escutou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer. Abu Huraira, então, como é que é um hadith? Um companheiro do profeta Muhammad, ele fala para outras pessoas, transmite para as pessoas aquilo que ele escutou o profeta de Allah dizer ou aquilo que ele viu o profeta de Allah fazer. Então Abu Huraira diz que escutou o profeta de Allah fazer o seguinte, falar o seguinte: abstende-vos do que vos proíbo. E quando lhes for ordenado algo, cumpra na medida que podeis. E saiba que o que levou os povos que vieram antes de vós se perderem foram fazer perguntas desnecessárias, além de manterem divergências com os seus profetas. Em árabe, esse hadith fala o seguinte: Abi Huraira radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Ou seja, o profeta de Allah disse: o que vos proibi, o que disse para vocês não fazerem, deixe de lado, não faça. E aquilo que vos ordenei, que eu disse para vocês fazerem, faça dentro da capacidade e possibilidade. Então, esse hadith vamos dividir em 4 partes. A primeira parte: o que vos ordenei, faça. O que eu disse para não fazer, não faça. O que eu disse para fazer, faça na medida do possível. O que fez as pessoas se desviarem em relação à religião, o profeta de Deus dizendo, foi o excesso de perguntas e questionamentos e questões desnecessárias e a divergência deles com seus profetas. Então, o hadith trata de 4 assuntos, são regras gerais da religião. O primeiro deles: antes de entrar no hadith, é importante saber qual é a ocasião que o profeta de Allah disse isto. Qual é o contexto? Por quê? Todo texto tem o seu contexto. Um grande problema das pessoas hoje é separar o contexto do texto. Mas eu vou decorar o hadith, que ótimo, mashallah, decora o hadith. Vou decorar o Corão, decora, mashallah, bênção. Mas agora eu quero julgar, eu quero ensinar, eu quero pregar, eu quero dizer está certo ou errado. Estude o contexto, tá? Cada texto dentro do seu contexto. Senão vira o quê? Pretexto. Ficou bonito, né? Combinou. Contexto, texto, para não virar pretexto. Tá? Então, qual é o contexto que o profeta de Allah disse isso? Qual é o contexto? Foi mencionado pelo Imam Muslim, no hadith narrado por Zuhri, que escutou Sayyid ibn Musayyib, e Abi Salama, que Abu Huraira disse, que Abi Zinad al-Araj, Abu Huraira, ele falou o seguinte, que o profeta certa vez fez um sermão. Não um sermão da sexta-feira, mas ele levantou-se na mesquita e começou a ensinar, exortar as pessoas. E o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: "Qad faradallahu alaykum al-hajj, fahujju." E o profeta disse que Allah prescreveu para vocês a peregrinação a Meca. Façam a peregrinação a Meca. Daí sempre tem aquela pessoa no meio da fila, né, que se levantou todo ano.
O profeta ficou quieto, não respondeu. E disse, continua a conversa, o homem disse, todo ano, é para fazer todo ano, é para fazer todo ano a peregrinação a Meca, é para fazer todo ano, é todo ano. E o profeta pegou, ficou quieto e disse, se eu falasse sim, seria obrigatório. E se fosse obrigatório fazer peregrinação todo ano a Meca, o que seria de vocês muçulmanos, né? E daí o profeta falou o seguinte, aquilo que eu vos proibi, chega, não faça. É aquilo que eu vos ordenei, faça na medida do possível. Este é o contexto histórico que o profeta falou o hadith. Onde que não encaixa nossa realidade, nossa atualidade isto? Muitas pessoas, não é muitas, desculpa, algumas pessoas, percebemos um pouco de interpretação de texto e interpretação de contexto. Ficam deslocadas entre o texto e o contexto. E trazem consigo questões pessoais, locais, da sua região, sociais, da sua sociedade, e insistem nisto. Muitas perguntas podemos achar desnecessárias, mas atrás de todo questionamento tem um porquê. Mas tem certos questionamentos, parece que é só para complicar. Alguns beduínos, os beduínos faziam isso na época do profeta. E também faziam algumas pessoas que eram chamadas munafiqin, hipócritas. Aquelas pessoas que tinham se convertido só por aparência. Só por aparência. Faziam certos questionamentos desnecessárias. Perguntas para acabar o encontro, entendeu? Uma vez o profeta levantou e começou a falar e disse para as pessoas, perguntem o que quiser que eu vou responderei para vocês, porque hoje o Gabriel vai me informar. A pessoa podia perguntar sobre o paraíso, sobre o inferno, sobre a oração. Imagina poder perguntar ao profeta de Allah uma coisa. Sabe o que um cara perguntou? Ó, profeta, eu perdi meu camelo. Onde é que está o meu camelo? Waina naqati. Allah yakhra. Sallallahu alaihi wasallam. Entendeu? Tem certos questionamentos que a pessoa ela deve pesquisar esses dias. Se estiver nos acompanhando aqui, tomara que, enfim, a pessoa ela reside em São Paulo e falou, Sheik, onde eu encontro, passa para mim o endereço e o telefone da mesquita, de uma mesquita lá em São Paulo, famosa, Mesquita Brasil, por exemplo. Eu falei para ela, Google. Procura o Google. Só? Procura o Google. Escreve Mesquita Brasil, dá até o mapa. Procura o Google. Sabe o que ela perguntou? Sabe o que ela falou para mim? Sheik, eu escrevi Google, não apareceu. Até Google matar lá atrás, mas... E o que faz, né? Pesquisa. Daí essa informação, pergunte, questione, mas tem coisas desnecessárias. Hoje, sábado, a pessoa pergunta, Sheik, amanhã é domingo. Astaghfirullah alazim. يوم السبت بكره يوم الأحد إن شاء الله يا شيخ لا بكره آخر يوم آخر زمان بكره آخر يوم enfim, então certos questionamentos a pessoa evita. Primeira pessoa não é aquele questionamento que a pessoa quer aprender, mas cara, sei lá, presta atenção. E o profeta falou isso. Aquilo que eu proíbo, outra coisa importante. No Islã, legislar, no sentido de dizer que é certo ou errado, não há julgamento de valor. Cada um, eu, você, cada um de nós temos certos julgamentos e parâmetros de julgar o valor. Se é certo, se é errado, se é feio, se é bonito, se tá, entendeu? Mas eu falando religiosamente, o direito exclusivo de dizer que isto é halal, lícito, isto é haram, ilícito, é exclusivo de Allah e seu mensageiro. Deus fala no Alcorão Sagrado o seguinte versículo: obedeçam a Allah e o seu mensageiro. No outro versículo fala, e quem desobedece o seu mensageiro, e quem obedece ao mensageiro está obedecendo a Allah.
E no outro versículo fala: "Wama atakum ar-rasulu fakhudhuhu", e que o profeta vos trouxer de ordem, de proibição, acatai. E aquilo que ele vos proibiu, está proibido. Então, se Allah disse que isto é halal ou haram, é justo ou injusto, se é lícito ou ilícito, se é certo ou errado, e o profeta de Allah disse se isto é lícito ou ilícito, é certo ou errado, religiosamente não existe a terceira opinião. Mas nas coisas, julgamento de valores. Eu acho certo, eu acho errado, eu acho bonito. Seja livre, seja feliz. Mas não vem forçar a barra, querer fazer que a sua opinião, aquilo que você acha é o Islã. Não é. Nunca foi. Há 1400 anos atrás não foi assim. E não vai deixar de ser só por causa do Alecrim Dourado. Conhece a música? O Alecrim Dourado. Conhece assim? Por causa do Alecrim Dourado. Ai, não, eu acho que não é. Não, você acha, não acha, é seu direito. Mas religiosamente, quem diz que é certo e errado é Allah e seu mensageiro. Religiosamente, quem diz que é halal e haram é Allah e seu mensageiro. Religiosamente, quem diz que pode fazer, não pode fazer é Allah e seu mensageiro. Não tem terceira opinião. Tá? Bom, o profeta Jesus disse: aquilo que eu vos proibi, está proibido. Aquilo que vos ordenei, faça na medida do possível. Aprendemos aí nessa regra aí, o quê? Uma regra da religião é muito importante. Uma regra da religião muito, muito importante. Tudo aquilo que Deus proibiu, o profeta já lá proibiu, é porque tudo aquilo que Allah e o seu mensageiro disseram para não fazer, é para não fazer. Não existe não faça na medida do possível, não. Ao contrário daquilo que ele ordenou. Faça na medida do possível. Vamos dar um exemplo. Allah proibiu a pessoa de tomar bebida alcoólica, não é? E ordenou a pessoa de jejuar, não é? Não é? Sim. Allah proibiu a pessoa de tomar bebida alcoólica e comer carne de porco. E ordenou a pessoa de jejuar. Aquilo que Allah proibiu não existe na medida do possível. Por quê? É só não fazer. Aquilo que Allah ordenou é na medida do possível. Deus ordenou as pessoas jejuarem. Mas eu tenho um problema de úlcera, eu tenho diabetes, eu tenho um problema de enxaqueca, eu tenho um problema de... Não posso jejuar. Daí jejuo o que puder. Mas não posso jejuar. De alimento necessitado, entendeu? Aquilo que é proibido, não existe excusas para não deixar de cumprir. Aquilo que é para ser feito é dentro da possibilidade e capacidade. Por isso, o Imam Ibn Rajab al-Hanbali, um grande sábio do século VIII do Islã, falou o seguinte: cabe ao muçulmano se preocupar em aprender aquilo que Allah ordenou e seu mensageiro foram ordenados por Allah e seu mensageiro, e se esforçar em aprender, acreditar e pôr em prática. Este é o sinal do sucesso. Qual é o sinal do sucesso? A pessoa aprende para aumentar sua fé, aprende para melhorar, aprende para ser humilde, aprende para crescer de dentro para fora, aprende para melhorar a sua relação entre ela e Allah. Um sinal disto, ela aprende que isto Allah não gosta, ela não faz. Ela aprende que isto Allah gosta, ela vai lá e faz. Esse é um sinal de sucesso da pessoa. Porque quem é a pessoa que não tem, é infeliz mesmo, coitado? É aquela pessoa que ela quer saber para discutir, para bater, para provar, para dar carteiraço. Não. Ela não ama essas coisas. Não é? Outra coisa importante que eu vou mencionar para vocês, que disse Ishaq ibn Isa, esse aqui do século III do Islã, falou o seguinte, né? Tudo que a pessoa aprende é mantido com a prática. Se a pessoa pratica, o conhecimento se mantém. Se a pessoa não pratica, o conhecimento se vai embora.
E outro era Imam al-Auza'i, ele é do século III do Islã, ele falou o seguinte, do século II do Islã, ele falou o seguinte: Inna Allah iza arada an yahrima abdahu barakat al-ilm, alqa ala lisanihi al-maghalita, faqad la ra'aytuhum aqalla an-nas ilma. Quando Allah quer privar o conhecimento, a sabedoria de alguém, Allah deixa que a pessoa fica falando, procurando perguntas, questões que não tem nada a ver. A prova é disso, vemos hoje pela internet, não é? Infelizmente, né? Como disse o grande escritor, ensaísta, né, dramaturgo, o grande filósofo, o Humberto Eco, ele fala assim que a internet deu voz aos tolos. Quer dizer que essas pessoas trouxas, tolas, não existiam? Existiam, só que não tinham voz, a internet deu isto. A gente tem que evitar essas pessoas aí, evitar esse contato. Então, aquilo que ela ordenou para fazer, faça na medida do possível. Por exemplo, a oração. Se puder rezar, a oração se faz oração da forma que a gente faz. Mas eu não posso rezar em pé. Qual é a possibilidade? Sentado. Não posso rezar sentado, deitado. Não decorei ainda o Alcorão. Faça o que você puder. Não decorei ainda, eu só consigo com um papelzinho. Desse jeito. Aquilo que ela ordenou para ser feito é dentro da sua capacidade, possibilidade. O peregrinação a Meca. Eu não tenho condições, então não precisa ir. Jejum. Eu não posso jejuar que eu fico doente, então não jejua. Zakat. Eu não tenho dinheiro para pagar o zakat, então não paga o zakat. As obrigações, aquilo que necessita um esforço seu, é dentro da capacidade e possibilidade. Aquilo que não é para fazer, o haram, qual é a capacidade e necessidade que tem? Beba com moderação. Não, isso aí é propaganda, não é do Islã. Né? Não. Deixe de beber, deixe de fazer aquilo que é errado na medida do possível. Não. Outra cozinha, masatatum. Essa era. Não faça adultério e fornicação na medida do possível. Não. Tudo aquilo que ela proibiu é para deixar de ser feito imediatamente. Aquilo que a pessoa aprendeu, aquilo que Deus diz para a pessoa fazer, ela vai fazendo o quê? Aos poucos. Ao contrário daquilo que quis para não fazer. Daí tem que deixar de fazer e deixar na hora, não é? Olha uma palavra bonita que é o seguinte. Disse um dos sábios: A'malul birr ya'maluha al-barru wal-fajiru. Amma tarkul ma'asi fala yatrukuha illa siddiqun. Allahu Akbar. Olha só que palavra bonita. As boas ações, as ações virtuosas, a obediência a Allah, ser religioso, mostrar que é religioso, botar foto, botar no YouTube, Facebook, foto, ya Allah, fazer foto, né? Botar dua, qualquer um faz. Né? Qualquer um pode fazer. Né? Agora, deixar o que é haram, só os verdadeiros. Qual é o símbolo de religiosidade? É praticar aquilo que Deus ordenou ou se afastar daquilo que Ele proibiu? Isso foi discutido pelos teólogos islâmicos, eu vou falar agora. É uma lição de hoje e uma pergunta, um questionário, um questionamento. Nós temos duas coisas. Deus disse, faça isto. E depois disse, não faça isto. Qual dos dois é mais pesado, pesa mais na balança? O fazer aquilo que Deus mandou fazer ou se afastar daquilo que Deus disse para se afastar? Ou em outra pergunta, legal, o que é mais difícil para o ser humano? Fazer aquilo que Allah disse para fazer ou deixar de fazer aquilo que Allah disse para não fazer? Olha que questionamento bonito. Olha só, outra palavra bonita que fala o seguinte: perguntaram para Abu Hurairah radiyallahu anhu como ser a pessoa mais religiosa. Sabe que ele não disse jejue, reze, aqui, arrumadinha, bigodinho, barbinha, mashallah, hoje já paz e amor, fazer coraçãozinho no Face. Como ser religioso? Sabe o que Abu Hurairah disse, comparando o profeta? Ittaqil maharim takun a'badin nas. Se afaste daquilo que é haram, para que seja religioso. Religiosidade, então, foi medida pelos primeiros muçulmanos, não é a quantidade de boas ações, de prática que a pessoa faz, mas
ele se afastar daquilo que Allah proibiu. E disse Al-Hasan Al-Basri: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. Os religiosos não adoraram Allah com algo tão melhor do que deixar daquilo que Allah proibiu. Allahu Akbar. Maimun ibn Mihran, do segundo século do Islã, falou o seguinte: ele falou o seguinte: Dhikrullah bilisan hasan. Sunnah. أليس كذلك؟ بلى. وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. هذه واجب. السلام على كلام يعني. Maimun ibn Mihran falou o seguinte: recordar de Allah, fazer o dhikr, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Fazer o dhikr com a língua é bom, é sunnah. Melhor do que isto é lembrar de Allah diante do pecado. E a pessoa deixa o pecado. Isto é obrigatório. Então nós temos aquilo que é recomendado, recompensado, e aquilo que é obrigatório, deve fazer. Dhikrullah bil lisan hasan wa sunnah. Amma an yadhkura al-abdu rabbahu 'inda al-ma'siyah fayantahi wa yamsiku 'anha, hadhihi awjab. Lembrar de Allah, fazer o dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala, fazer o dhikr, recordar de Allah, é bom, é sunnah. Mas lembrar de Allah diante do haram, diante do pecado, e deixar de fazer aquilo que é o haram, é mais ainda e mais amado por Allah. Imam Ahmad disse: deixar de fazer uma coisa haram com a possibilidade de ter feito, ninguém está te vendo, é melhor do que passar noites inteiras rezando Qiyam al-Layl. Esse é o fiqh, esse é o entendimento correto da religião. Deixar de fazer o haram, tendo a possibilidade de fazer, num local, num momento, numa situação que ninguém está te vendo, deixou aquilo só para lá, é muito melhor do que passar noites inteiras rezando, como disse Imam Ahmad Hanbal. Agora, a segunda parte do hadith. O que nós aprendemos aqui? Vamos ver o que eu anotei aqui. O muçulmano deve se preocupar com aquilo que lhe beneficia, aquilo que lhe aproxima de Allah, aquilo que dá o entendimento e a prática religiosa. E não se preocupa com os outros. Tem muita gente que se preocupa mais com os outros do que si mesmo. Faz questionamentos, perguntas que não tem pé, nem corpo, nem cabeça, que se perguntasse, se questionasse qual é o horário que se faz a oração sunnah, qual é a melhor recordação de Allah, o que se faz depois da oração da alvorada, o que faz depois da oração do meio-dia de súplica e duá, qual é o Corão que se lê, como é que é a história do profeta José, como é que é a história do profeta do companheiro Muaz bin Jabal, quem foi Abu Huraira. Se as pessoas se ocupassem com essas perguntas, se ocupassem com esses estudos, não teria o que temos hoje. Por isso que os sábios disseram o seguinte: al-ilmu nuqta, o conhecimento é uma gota. Falei em gota, estou morrendo de sede, mas tudo bem. O conhecimento é uma gota de água. Os ignorantes transformaram essa gota de água em uma tempestade. E outros falaram o seguinte: basta um pouco de conhecimento. Basta um pouco. Para quem for sincero. Allahu Akbar. Yakfik al-qalil min al-ilm. In kunta sadiqan ma Allah. Ya Allah. Esse é o conhecimento. Disseram o quê? Basta um pouquinho só do conhecimento. Se você for sincero com Allah. Portanto, o hadith fala: o que Allah e o seu mensageiro proibiram, está proibido. Não tem que fazer. Não fique procurando. Eu vou perguntar para o sheikh se pode ou não pode. Ele pergunta para 82 sheikh. Os 82, nem o tamani sheikh, haram, 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 haram. Ele pergunta para todos os sheikhs da cidade, todos os sheikhs do país, certa questão, e todos dizem haram, 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 haram.
Daí ele fala, ai, mas a religião não era para ser assim. Não, como é que era para ser? Era para ser como você acha que é? É assim que você acha? Então, última Coca-Cola, última bolacha do pacote. Aqui no Brasil fala, sabe? شايف حاله هو آخر بسكويت الباكوت. شايف حاله آخر كوكا-كولا سوبر ماركت. يعني أنا ممتاز يعني. Pergunta para todo mundo fala haram, 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 haram. Ele fala, não, mas não é bem assim. Por que não é bem assim? Você quer mudar? Ah, tá, você quer mudar a religião. Você quer inverter a religião seguir você. E todo mundo, e todas as pessoas. É mais fácil, wallah, é mais fácil dizer, Ya Allah, Ya Rabb, ana abduka daif. استر علي ووفقني واهديني يا رب. خلاص, واحد يزعجك. صح? É mais fácil falar o quê? Ó Allah, eu sou teu servo, eu sou fraco, eu sou falho, me perdoe, Allah. Fala isso e ninguém te incomoda, não precisa provar para ninguém, tá? Não precisa inverter a ordem. Fica com Allah. Então a pessoa pergunta para todo mundo fala haram, dela pergunta, mas alguém que ninguém sabe quem é, nem o que estudou, nem sua qualificação, ela fala, pô, já viu, agora tem divergências entre os sábios. Você tá maluco? Você parece aquelas pessoas que os cientistas dizem, os médicos, os doutores falam, não toma isto. Mas escutei alguém falar que pode tomar, que não faz mal. Chama-se negacionismo, gente. Vamos cair na real, vamos cair na real. Não tem problema, o muçulmano não é anjo. Nem eu, nem você. Cometemos falhas, cometemos erros, cometemos haram. Allah nos perdoe, encubra nossas falhas, astaghfirullah. Mas não vem querer inverter. É só porque eu cometo minha falha, só porque eu tenho meus vícios, então eu vou dizer que não é haram. Daí você está brincando com a religião, daí vira heresia. O Islã é uma religião completa, não precisa de acrescentar mais nada, é só seguir. E um entendimento e um juízo bom. Então, aquilo que o profeta disse, que eu fosse proibir, está proibido. Mas eu escuto, eu faço, eu aconteço. Pede perdão de Allah. Pede orientação. Encubra a sua forma, não precisa escancarar para todo mundo. Mas depois, sabe? Mas não vem dizer, mas aquilo que o profeta disse que é haram não é mais haram porque eu não... porque... Não, isso não é religião. Isso é mimimi. Mimimi. Aquilo que o profeta disse para fazer, faça na medida do possível. Comece a fazer aquilo que é o dever, que é obrigatório, do tema de casa. E depois vai fazendo o resto. Na medida do possível, agregando. E cobre de você, não cobre dos outros. Cobre de você. Porque quem cobra muito dos outros é porque não está cobrando de si mesmo. Tem isso aí também. Falamos aqui, cobre, não fica dando uma aqui de dando um carteiraço. Você não é da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal que fica com o relógio lá, o relógio não, para marcar lá o bafômetro das pessoas. Não, no Islã não tem isso. Vamos fazer o teste do bafômetro. Vamos ver com o relógio lá, vamos mirar se está fazendo halal ou haram. Não tem polícia no Islã. Allah. Só consciência e Deus. Não tem polícia na religião. Quer dizer, a polícia tem, mas não tem polícia de ficar... Não. Você e Allah. Né? Aquilo que o profeta de Allah disse para não fazer, não faça. Aquilo que disse para fazer, faça na medida do possível. Oriente, esclareça. Olha, vamos perguntar, eu não sei, o Sheikh falou, mas o Sheikh falou outra coisa, vamos ver então. E deu. Por quê? O que fez as pessoas se perderem, se desviarem no caminho? É muito, diz que disse, mas não sei, mas eu fulei, eu escutei o fulano, papai, que apareceu o WhatsApp e o grupo e falou. Gente, isso aqui não é referência. Referência é o conhecimento. Quem nem tem o conhecimento. Referência é o sheikh. Pergunta para o sheikh se o sheikh de referência, se o sheikh de preferência. É esse aqui, acabou. Imagina, vou terminar, em 2 minutos eu termino. Imagina a pessoa vai no hospital, nessa pandemia, as pessoas chegam no hospital, aqui na Santa Casa, ou vai no hospital público, particular, enfim, chega na Santa Casa, aqui está demorando, já que está demorado, aqui o atendimento, vamos começar a atender. Eu atendo, faz isso, aqui você está com dor de cabeça, daqui vamos dar o remédio. É isso que acontece. Tem que ter respeito, tem que ter educação,
tem que ter o quê? Disciplina. Lembra assim, que eu falei esses dias aqui, mês passado, retrasado, aquela frase do Renato Russo, uma frase de uma música dele. Música é haram, tá? Não é porque eu uso essas coisas aqui que eu não vou dizer que é haram. É haram. Quem escutar, escuta, o problema é seu, mas é haram. Mas fala o seguinte, o Renato Russo, uma música, ele fala o seguinte, olha só, eu não vou, claro que eu não vai cantar na mesquita, mas a frase, a poesia, fala o seguinte: disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Você, que é da década de 80, da década de 90, vai lembrar. Disciplina é liberdade. Compaixão, agora eu esqueci, mas compaixão é não sei o que lá. Então, disciplina é liberdade. Quando você tem disciplina, sabe em quem perguntar, como perguntar, no momento certo de perguntar, como pesquisar, como estudar, como comparar, como analisar, você está livre, gente. Então o que faz as pessoas se perderem, se desviarem do caminho da senda reta, é fazer perguntas desnecessárias, com outras intenções, e não quiser aprender, e diz que diz, mas cada um fala uma coisa. Às vezes as pessoas vão lá no Facebook e marcam o meu nome. Eu falo, não me marca meu nome, gente. Por quê? Achei que você responde. Não. Todo mundo é sheik aqui, o que eu quero aqui? كل واحد فقيه ها صح ولا لا؟ واحد يسألني أجيب يا شيخ ليش أجيب أنت فقيه وأنت محدث وأنت مفسر وأنت إمام الذهبي وأنت إمام أبو حنيفة وأنت مالك وأنت ابن سعدون وأنت إمام مزج ليش دخل أنا؟ Aí que responde, por que eu vou responder? Esse aqui fala como se fosse o Abu Hanifa. Esse aqui fala como se fosse o Tabari. Esse aqui fala como se fosse o Ibn Kathir. Esse aqui fala como se fosse o Al-Ghazali. Com tanta autoridade, o que eu vou falar? Não é? Todo mundo sábio. Sabão. É um sabão. Não sabe nada. Bom, por que se dividiram? Essas questões aí. Se afaste disso. Se preocupe em adorar Allah, cumprir aquilo que Allah disse para fazer e se afastar aquilo que ele proibiu. Como disse, yakfika min al-ilm al-qalil. Yakfika lil-ilm al-qalil. Em kunta sadiqan. Basta, é suficiente do conhecimento pouca coisa, se você for sincero com Allah. Se for sincero com Allah, pouquinha coisa basta. Entendeu? E para terminar, a pessoa fica contrariando a vontade de Allah. Como eu disse, a pessoa tem suas ideias, tem juízo de valor, pensa o que quer, fala o que quer, mas não vem botar a religião no meio. Aí vai comprar briga. Fica claro, bayin. Din, a religião é uma coisa, opinião que eu acho é outra coisa. Agradeço por hoje, desculpe se eu peguei pesado, mas esse hadith é importante, eu vou repetir ele. Repitam comigo. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. O que o profeta de Allah disse então no hadith? ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Aquilo que eu vos proibi, afastai, abrir mão, largai, chega. Deixa de fazer na hora. Não é aos pouquinhos. Ah, bebida é haram, tá bom, vou tomar só um pouquinho até parar de beber. Não. Maconha é haram, vou dar mais 2, pega até parar de beber. Prada, zina, fujura, haram, vou, daqui um mês eu paro. Não. Acabou, haram. Já está cobrando, já está valendo ali. Aquilo que eu vos ordenei, cumpra, faça na medida do possível. Não sei ler tudo ao Corão hoje, leio o que pode. A oração não sei fazer direito, vai fazendo o que pode, mas não deixe de fazer. Não consigo fazer 5, faço 3. Faça 3, até conseguir fazer 5. Não consigo jejuar 30, faz o que pode, vai indo. Porque aquilo que detonou, que destruiu, que acabou com os povos anteriores, povos passados, foi questões desnecessárias com outros objetivos e entrar em choque com a orientação de Allah. Termino a aula de hoje e fica a perguntar. A pergunta de hoje, pergunta da aula. Adão, antes do Adão, o Lúcifer, Iblis, Shaitan, تعرف Shaitan? تعرفه ولا لا؟ Shaitan. بعرفه. O Satanás, o Lúcifer, conhece Satanás? Conhece. Tá, o Satanás, هذا سؤال. شيطان
Tá. Satanás, que o tio Machig conhece, Satanás, o diabo Lúcifer, ele foi expulso do paraíso, foi amaldiçoado por causa de uma ordem. Que ordem é esta? E o Adão, Adam, nosso pai, né? Adão foi expulso do paraíso por não obedecer uma ordem. Quais são elas? السؤال اليوم طرد إبليس من الجنة ولعن بسبب أنه لم يمتثل لأمر. وآدم عليه السلام طرد من الجنة بسبب أنه لم يمتثل بأمر. ما الفرق بينهما وما هي؟ Essa é a pergunta, tem em árabe, viu que chique? Sah? Sheikh fala árabe, hein? As pessoas perguntam, como é que você aprendeu árabe? Eu dormi, botei um livro árabe. Salni, quem foi aprender árabe? Eu falei, eu botei o livro embaixo do braço. صح اسمها يا حسام واحد يسألني كيف تعلمت العربية؟ قلت له حطيت كتاب العربي تحت المساعدة كده نمت ووافقت. هذا يسألني كيف أنا تعلمت العربية؟ قلت حطيت كتاب دفتر تعلم العربية تحت المخدة نمت وافقت. Como é que eu aprendi árabe? Igual alguém aprende inglês, igual alguém aprende francês, igual alguém aprende português. Como é que aprende português no Brasil se não for brasileiro? Aprendendo, gente. Se vira, corre atrás, fala, pega livro, explica, revisa, vai pra escola. Como é que eu aprendi? Eu falei pro cara, eu botei o livro embaixo do travesseiro, dormi e acordei falando. Não, o cara tem que ler, tem que estudar, fazer o quê? Não nasceu sabendo. Já você nasceu sabendo? A única coisa que você nasceu sabendo é chorar. Sabe? E olhe lá. E paga a conta, vai pagar a conta depois. Então, meus amigos, anote, escreva, pergunte. Eu quero aprender árabe. Brasileiros, para aprender coisa ruim, aprende rápido. Não tem povo para aprender coisa ruim igual brasileiro. Só aprende coisa rápido. Para aprender coisa boa, né? Corre atrás, se esforce, quer aprender o Corão, vai, não tenha vergonha de perguntar, pergunte, anote, pesquise, escreva, demonstre interesse, porque termina o conhecimento, não vai até a pessoa. A pessoa que deveria ter conhecimento. Obrigado por hoje. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad.